Tiroteio de sexta à noite, veículos em TSN. E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, desde a época inicial de Cyberpunk aqui no canal, tá? Então vamos lá para o vídeo. Como funciona a questão dos veículos? A primeira coisa que você deve fazer quando você está utilizando um veículo é saber controlar ele. Bom, se você tem um livro chamado Solo of Fortune, tem um sistema mais complexo e mais realista de controlar um veículo. Mas aqui a gente tem meio que uma versão resumida no livro de Cyberpunk 2020, que vai abordar a maioria dos casos e é mais simplificado, tá? Vamos lá, você primeiro tem que fazer um teste de controle para controlar um veículo. E isso é um teste de reflexos mais condução barra pilotagem, mais um D10 mais modificadores, ok? Você vai jogar esse teste jogando esse D10 e os modificadores são os seguintes, que eu vou passar já para vocês. Um resultado igual ou maior ao número de controle específico. O número de controle é determinado pela dificuldade da manobra que você está realizando. Aí você tem sucesso, se você tiver um número igual ou maior a esse número. E quais são esses números? São esses números que estão aqui abaixo. Nós temos o simples, o difícil e o muito difícil. E ali nós temos alguns exemplos, por exemplo, como rodar, aí é uma coisa simples, é 15 de dificuldade. Curva fechada já é um 20. Muito difícil já é uma coisa tipo assim, você dá um cavalinho de pau já é 25 de dificuldade. Lembrando que o mestre não deve cobrar isso o tempo inteiro. O mestre cobra isso na hora de perseguição, na hora que eles estão tentando fugir. Não cobra quando um cara estiver assim só pilotando na rua não, tá, gente? Cobre mais nessas questões mais específicas. Pilotando normal, você pode só fazer um teste mesmo ali com dificuldade 10, só pra ver se ele não amassa o carro, não dá uma batidinha leve. Quais são os modificadores? Eles estão aqui na nossa parte B das situações. Você deve aplicar naquele teste lá de controle os seguintes modificadores. E tá tudo aí listado para vocês. Eu só vou ler dois aqui para vocês, que é, por exemplo, se você tiver num caminhão, você tem menos 4 naquele teste. Mas já uma motocicleta, que é pequena, você tem mais 1. É mais fácil de você controlar, ok? E aqui a gente tem a tabela para caso você falhe, meu amigo. Caso você falhe, você tem que jogar um D6. E ali você tem o resultado, que vai de 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6. E a consequência que está toda dita ali. Então, por exemplo, se você falhou no teste, você gira um D6. E aí, por exemplo, se você tirar o primeiro, você apenas dá uma derrapada ou dá uma girada sem consequência nenhuma, né? Você só não conseguiu fazer o que você queria direito e dá umas engrangradas. Já os outros ali podem ter situações mais difíceis, tanto para quando você está com algo voando, quanto quando você está com algo mais terrestre, e que eu acho que também se aplica para coisa nadando, né? Que é uma coisa de você ou capotar ou dar uma derrapada e tal. Não vou explicar tudo específico, a conta tá aí na tela para vocês, tá, gente? E o pior de todos é quando a galera recebe dano, tá? Que é quando você dá um 5 ou 6. E aí você dá um daninho bom no carro, tá? Quando você tá fazendo um combate em veículo, né? Você tá lá no veículo metendo bala. Você vai aplicar os modificadores apropriados, ok? E você vai utilizar uma perícia de arma adequada, dependendo do tipo de arma que você está utilizando. Seja uma arma que você está utilizando de dentro do veículo dando tiro, ou uma arma do veículo em si, que a maioria dos veículos eles possuem armas, lasers, mísseis, metralhadores, podendo receber uns bônus, tá? Se ela for uma arma feita para isso, por exemplo. Enquanto você está em cima de um veículo, nenhum tiro pode ser mirado, tá? Então você não vai conseguir, não, eu quero mirar para acertar essa parte do corpo do inimigo. Não dá, não dá. Você não pode mirar, gente. Tá em movimento, então você não consegue. Agora, como funciona o dano num veículo? Vamos lá, todos os veículos eles vão ter uma vida, né? Eles vão ter toda a questão do PDE e do PB. O ponto de PB e os pontos de dano estrutural, ok? Caso seja blindado, o PB do veículo é subtraído do dano recebido. Então, se for um veículo blindado ali, você vai tirar o PB dele, você subtrai o dano que é recebido, com o dano restante sendo subtraído dos PDE do veículo. Então, PDE é mais ou menos a vida dele e PB é mais ou menos a resistência dele, ok?
Quando o PDE de um veículo é reduzido a zero, considere ele como que ele está destruído ou inoperante. Nesse sistema simplificado, não há localização de dano para localização para os danos. Todos os pontos são subtraídos diretamente de um PD total. Então, não existe, acertou na parte traseira do carro, na parte lateral. Não tem isso nesse sistema simplificado, mas não é muito difícil, gente. Se você pensar bem, não é muito difícil você fazer um sistema maior com isso, tá? Pensando numa questão de ter PD dividido, PDE divididos também, ok? E quando zera, o carro fica parado. Dependendo do carro, ele vai ter muito PDE, muito PB. E só lembrando para vocês, PDE é a vida do carro. PB é a resistência, a armadura do carro. Choques, batidas, né, praticamente falando. O dano causado por choque é determinado dividindo a velocidade do veículo em movimento por 20, arredondando para baixo, para determinar o número de dados de 6 lados a serem jogados. Então, praticamente, você vai pegar a velocidade do veículo, dividir por 20 e arredondar para baixo. Isso vai ser o número de dados D6 que vai ser jogado para o dano. Este valor é multiplicado por um multiplicador baseado na massa do objeto com a qual se colidiu, listada na tabela de modificadores por peso ali embaixo, tá, gente? O veículo recebe este mesmo dano, esses mesmos dados de dano em seu PDE, sua vida, tá, gente? Podendo reduzir se ele tiver PB, tá? Com todos os ocupantes, todas as pessoas que estão dentro do carro, recebendo a metade deste dano. Então vamos falar que o carro ele tá a 40 por hora, gente. Bom, ele tá a 40 por hora e ele vai bater. Ele bateu em outro carro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 40 por hora que o carro tá e dividir por 20. 40 dividido por 20 dá 2. E aí não precisou arredondar para baixo, tá? Já deu 2 direto. Porém, eu bati num carro. Ou seja, eu olho na tabela de multiplicador ali embaixo. Multiplicador de carro, que é um pesado, é x3. 2 vezes 3 dá 6. Então vão ser 6 dados D6 de dano, com o meu veículo recebendo esses 6 D6 e os jogadores recebendo, as pessoas que estão dentro do carro, recebendo metade disso. O mestre que decide se ele quer, tipo, ele primeiro gira os 6d6, vê o quanto que o outro carro toma, divide o total que o carro tomou e dá nos personagens. Ou se o mestre quiser girar, por exemplo, ele pode girar só 3d6 para os ocupantes, tá? Mas aí é por decisão do mestre. E é isso, se fosse uma coisa mais pesada como o caminhão ou bater no solo direto vezes 4, vocês viram que não foi um número baixinho, não. E isso é porque eu aliviei, tá, gente? Eu aliviei fazendo com que fosse só 40 por hora. Imagina um 100 por hora, a gente batendo num caminhão. Acabou. Ia acabar de vez com a pare dentro do carro. Bom, mas é isso, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o senador, e fui.